Uma indústria de sucos adotou essa medida e reduziu as embalagens cilíndricas, que são usadas para armazenar os sucos, sem alterar o valor comercial. A versão antiga, que antes de ser fechada, era composta por um retângulo cuja base era 4 pi centímetros e cuja altura era 10 centímetros. Sofrerá uma redução de 10% no comprimento da base e passará a medir X. Sabendo que o preço do suco é de R$ 2,00, quanto o consumidor pagará proporcionalmente a mais por unidade do produto nessa embalagem? Devemos calcular qual seria o valor que nós temos para a primeira. Nós podemos determinar qual o comprimento e o raio que nós temos associado a cada um dos casos. Observe que o comprimento do nosso retângulo, ele tem que dar a volta inteira na nossa circunferência. Ou seja, se nós olharmos o raio como R1, o nosso comprimento será 4π e nós temos a embalagem antes. Para essa embalagem antes, o nosso 2π vezes a medida do raio 1 será o valor de 4π, ou seja, o raio 1 vale 2. Na segunda, nós tivemos uma redução de 10% no comprimento. Isso significa que o nosso comprimento houve uma redução de 10%, onde nós temos o valor 3,6 π, reduzindo 10%. Mas a propriedade permanece. Nós temos que esse comprimento deve dar a volta na nossa base inteira. Só que agora nós teremos um raio R2. Então, depois, o nosso 2π vezes R2 será o 3,6 π, de onde nós concluímos que o R2 vale 1,8. Nós conseguimos, com isso, determinar a medida do raio. E agora, nós podemos determinar qual seria o valor que nós temos. Ele afirma que uma indústria adotou a medida e reduziu as embalagens cilíndricas. A versão antiga, que antes de ser fechada, era composta por um retângulo de base 4π e cuja altura vale 10. Sofreu uma redução somente na base. A altura permanece a mesma. O preço de venda era 2 e vai permanecer, só que ele quer saber quanto isso representa no nosso aumento. Observe que o volume antes é dado por π vezes o raio da base, que é 2², vezes 10, onde nós chegamos em 40π. O volume depois será dado por π vezes o raio da base, que é 1,8², vezes o 10, onde nós chegamos em um volume de 32,4π. Podemos observar que o preço do produto dado anteriormente é R$ 2,00. Então, nós temos que o nosso 40π representa R$ 2,00. Se nós temos um volume de 32,4π, o nosso preço será X, ou seja, 40π vezes X será dado por 2 vezes 32,4, que será os 64,8π, ou seja, o meu X será dado pelo valor R$ 1,62. Em relação aos R$ 2,00, nós teremos então uma redução de 38 centavos. O nosso valor R$ 2,00 menos o valor que nós temos de 1,62 simboliza o valor de R$ 38. Alternativa D.